Olá, pessoal. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui à nossa live de hoje. Estaremos conversando com o professor Juscelino Tomás. Só aguardar daqui a pouquinho ele acenar para a gente, poder abrir a câmera e o Juscelino participar. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este momento, a esta live. Sei que as coisas, né, estão acontecendo aí no mundo, tem feito um pouco a gente, de uma certa maneira, ficar em casa, né, e o tempo tem sido bem mais prolongado, porém a gente acaba, às vezes, procurando, né, algumas coisas para fazer e tomar conta desse tempo, justamente porque nos parece termos tempo demais, mas às vezes falta um pouco da nossa vontade, né? Então sejam bem-vindos, boa noite, professor Juscelino aqui. Estamos aguardando aqui o professor se conectar conosco, aguardando aqui o retorno do Juscelino. Só organizar aqui um pouco. Posso, não? Tá bom. Aí tudo certo, tá? Juscelino, está conseguindo ouvir direito? Juscelino, tá ouvindo aí direito? Estou ouvindo. Tá, pronto. Também estamos lhe ouvindo muito bem. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui à nossa live hoje. Com muita satisfação, com muita alegria. Estou ouvindo. Ótimo. Com muita satisfação que a gente recebe aqui na live. Nós vamos conversando, né, sobre algumas experiências acerca da temática da leitura. Eu estou só tentando retorno do seu áudio, Juscelino. Não sei se há algum som aí por perto. Alô? Peraí, não fala não. O tempo aqui é diferente do tempo daí. Certo. Se você tiver com algum aparelho aí ligado, seria interessante que você pudesse silenciar para a gente não ficar ouvindo eco. Tá ok? Melhorou? Melhorou sim, melhorou. Tá ótimo. Muito bom. Juscelino, seja bem-vindo aqui à live, mais uma vez, dizendo isso. Com muita satisfação que eu recebo você aqui no Instagram para a gente conversar. Já agradecendo aqui o pessoal, Juscelino, que está se conectando conosco. A Elisângela, o Francisco, Ivan. Nós temos aqui a Nina, né? O Luiz, a Denise, o Pedro, né? A Luana Francisleide. Então, assim, algumas pessoas já conectadas à live. O Humberto, que entrou agora. Quem estiver entrando, seja bem-vindo.
Eu vou hoje bater um papo com o professor Juscelino Tomás de Lima sobre a temática da leitura, né? A importância de nós nos apaixonarmos pela leitura, de nós enveredarmos por esse caminho e conseguirmos aí vivenciar experiências bacanas no campo da leitura. Então, Juscelino, deixa eu passar aqui a palavra para você. Quem estiver nos acompanhando, por favor, fica aqui conosco, compartilha com os colegas pelo aviãozinho, ou vocês podem também curtir bastante, se gostarem, aqui no coraçãozinho, no canto da tela. E eu já vou aqui passando a palavra para o professor Juscelino para ele se apresentar, para ele falar um pouco do Grupo Atitude, o qual ele representa. Seja muito bem-vindo, gente, fica aqui conosco, participa, interage, aí alguns comentários também, fiquem à vontade. Juscelino, a palavra é com você. Boa noite, Jorge, todos aí que estão na live, né, nos acompanhando. É um prazer agradecer, né, o seu convite. Tenho ouvido falar bem dessas lives que você tem feito, eu acompanhei parte de algumas. E para mim é uma satisfação, você como ex-voluntário, como um parceiro de muitos projetos, um cara que marcou época no Grupo Atitude, né? Então a gente tem realmente uma relação aí das antigas e poder falar de leitura com você é uma satisfação, né? Você também abnegado da leitura, um cara que também alcançou patamares aí, né, acadêmicos, profissionais, devido principalmente ao seu gosto de buscar o conhecimento, né, de ler principalmente. Então, eu acho que teremos volta para a conversa e quem tiver aí, eu acho que vai achar interessante. Como Vai você sim, falou, pois não, né? Eu disse, vai sim, né? Você é uma pessoa que, com certeza, trará muitas contribuições para quem estiver assistindo, né? Para quem é um leitor apaixonado por leitura, ou até mesmo para aqueles que estão buscando, né, vontade, prazer, satisfação nesse campo da prática da leitura. Pode continuar. bom, como você começou, né, em relação à minha história, meu despertar para a leitura, então, eu sou filho aqui de Zé Vieira, encanador da cidade, pessoa das antigas deve lembrar aí, Dona de Deus, né, tenho uma privilégio de ter duas mães também, fazer, né, minha mãe Zuleide, mandar um alô para ela, minha mãe biológica e minha mãe, né, que de fato me criou. Então, eu quero agradecer, né, a todos, né, minha família que fez por mim, que começou com eles. Então, minhas irmãs, Josa, Joseli, Mamá, né, começaram a comprar gibis, e aquilo me envolvia. E desde criança eu gostei de ler. Não me lembro nunca ter precisado ser forçado a ler. Então, ver essa ideia de colecionar, né, é uma coisa que falta muito hoje a muita gente, o colecionismo, se empolga, fazer coleções de revistas, de gibis, livros infantis. A escola tinha uma rotina de leitura também na época da minha infância, a galera aí da minha época aí começou o grupo para tudo comigo, né, deve lembrar bem disso, a professora Fatinha e todas as outras. E daí foi natural, né? O crescimento de um colecionador, né? Chega a ter 700 gibis, fora tantos outros que pegava emprestado. Tinha a turma da bodega, do Mamá, né? Um lugar que marcou muito. Então, o Júnior Félix, outra turma, outras galera aí que frequentava ali, e era um ponto de troca de gibis, além de tantas outras coisas que a gente fazia. E foi por aí. Então, ver esse apego aos livros de uma forma quase que natural. E olha, eu não venho de uma família assim, de pessoas formadas, que tivessem livro em casa o tempo todo, mas bastou esse gatilho, esse incentivo para isso florescer, né? E foi o que fez uma grande diferença em minha vida. Já a leitura, né, as conquistas que eu tive hoje, não são tantas assim, mas as que eu tive, eu devo mais à leitura, principalmente. Você falando um pouco dessa sua trajetória, né, como sua formação como leitor, de uma certa maneira também vai fazendo com que algumas pessoas que estão nos assistindo se percebam nessa história de leitor. E, inclusive, você comentando, eu lembrava aqui da minha formação no curso de letras, né, onde eu passei a desenvolver ainda mais esse gosto,
peculiar pela literatura. E partindo dessa formação, eu também lembro que desde muito pequeno eu gostava de escrever histórias, gostava de ler, né, diferentes histórias. Sempre busquei muito assim enveredar por esse caminho da imaginação, da fantasia, porque era algo que me inspirava, né, me dava alegria, me deixava feliz. E, e isso é muito bom, né, a gente assim compartilhar aqui numa live como essa, porque outras pessoas, né, principalmente jovens que estão nos assistindo, podem também perceber na nossa história como leitor, né, uma história de inspiração para que eles possam assim se sentirem mais próximos aos livros, né? E, e aí eu queria que você pudesse explicar como é que você enxerga essa questão da leitura, da importância da leitura na vida das pessoas. Eu vou voltar ainda um pouco, né, nesse momento retrô. Eu sou fã de escrever histórias. Eu também adorava, né? A imaginação era fértil. A leitura alimenta a imaginação. E, por exemplo, a gente tinha as brincadeiras na época que Rambo, né? O personagem Rambo, o filme de Rambo, estava muito em evidência. Então teve até o Rambo 3 no cinema na época. E eu escrevi o Rambo até o 7. A gente juntava amigos, né, para fazer um Rambo. Então, entre tantas outras coisas que marcaram a minha infância, que envolveram leitura, escrita e imaginação. Então, havia muito disso aí, né, da imaginação. E é interessante mostrar que eu não era a pessoa que vivia lendo. Porque a pessoa tem essa ideia de um leitor como alguém careta, né, que não se diverte, que abre mão de muita coisa. Não é isso. A gente tinha hora de assistir desenho, tinha hora de brincar na rua, tinha hora de ajudar em casa, e tinha hora de ler. Agora, a leitura acontecia por prazer. Essa é a grande diferença. Então, você queria ter tempo para terminar aquela história que você começou, aquele gibi, aquela história que continuou. Então, uma grande diferença da geração de hoje é esse excesso de opções. Eu não sei se eu tivesse, por exemplo, o desenho de He-Man o dia todo passando, eu iria me controlar de parar de assistir. E hoje é isso que acontece. A gente tinha naquele tempo, aquele canal infantil, aquele programa infantil, 2 horas ali, e depois eram outras coisas. Hoje, né, tem opções em excesso, onde a criança pode passar o dia todo assistindo desenho, pode passar o dia todo com joguinhos. Aí, realmente, se ela passar o dia todo com aquilo que ela mais gosta, aquilo que mais atrai, não vai ter tempo para outra coisa. E aí a gente começa a perceber o quanto a leitura é importante, né, para as pessoas. Eu queria que você explicasse, assim, do seu ponto de vista, como é que enxerga essa importância da leitura na vida das pessoas, na vida desses jovens hoje, na sociedade contemporânea, e levando já em consideração a expressão de que ler nos dá poder, ou de que a leitura é um ato de poder, né, de transformação. Como é que você enxerga essas questões? Leitura faz diferença em tudo que você imaginar na sua vida. Você quer galgar para qualquer área, você sendo um bom leitor, você só tem a ganhar. A leitura aumenta seu vocabulário, a leitura aumenta a sua imaginação, a sua paixão pelo conhecimento é uma coisa que vai lhe abrir horizontes que você não imagina, naturalmente. Então, conhecimento é poder. Quem sabe mais ocupa mais espaços, acaba dominando, vamos dizer assim. Então, o conhecimento vem da leitura, principalmente. A gente hoje tem uma falsa impressão de adquirir conhecimento através de informação, de excesso de informação, né, de ouvir a opinião de um e de outro. Não é assim. Nosso cérebro ele vai guardar mais conteúdo quando ele se debruçar em cima de um texto. Isso, depois de um certo tempo, vai acontecer naturalmente, esse nosso envolvimento e o prazer. Isso vai fazer muita diferença, gente, na vida de vocês. Vocês estudantes que estão ouvindo aí, como eu disse, você terá de início pelo menos meia hora, depois 1 hora por dia, né? O impacto que isso ia ter no futuro. Você não ia chegar no Enem faltando 6 meses para a prova e tendo que estudar. Você já teria uma certa segurança, porque você sabe
que veio cativando isso, cultivando isso de tempos. Então, a leitura vai fazer muita diferença na sua vida. A gente sai pela falta de quem não lê. Então, a gente vê realmente os péssimos resultados que estão aparecendo exatamente de pessoas que só leem por obrigação para fazer aquele teste e acaba não dando certo. Verdade. Juscelino, tem aqui algumas pessoas comentando, a Joseli, a professora Joseli, comentou que tem lembranças muito felizes dos momentos na sala de leitura da escola. Né? Lá no Purão do João Soares. Ela disse que era o melhor dia da semana, né? Quando eles iam ler na escola. A Elizabeth também. Exatamente essa diferença que a escola pode fazer e que está deixando a desejar. E justamente pensando nessas questões de que a escola pode fazer, né, a gente vai vendo hoje em dia que muitas das nossas leituras, elas são leituras ou para adquirir informação, ou porque a gente precisa estudar para passar em um concurso, para fazer uma prova, uma seleção específica. Na verdade, na maioria das vezes, as leituras têm sido realizadas dessa maneira. Inclusive na escola, esse espaço-tempo para ter uma leitura mais aberta, mais prazerosa, que propicie imaginação, descontração, quase nunca nós temos vivenciado. Né? São algumas experiências esporádicas que professores, escolas, estudantes vivenciam, e isso tem nos preocupado. Inclusive, tem surgido muitos conceitos, muitas discussões de leitura dinâmica, né, para você ler cada vez mais rápido e assim conseguir aprender o conhecimento. A neurociência também tem contribuído para a gente pensar a leitura em outras vertentes. Mas eu gostaria que você pudesse pontuar para a gente se ainda há espaço. Você dizendo que a escola é fundamental nesse aspecto, eu queria que você problematizasse aqui se ainda há espaço, mesmo a gente diante dessas mídias, redes sociais, que os jovens se veem presos a elas, aos games, né? Se ainda há espaço, como é que a gente pode fazer isso, né, do seu ponto de vista? E levando em consideração esse jovem, esse estudante contemporâneo que não tem essa prática, essa paixão pela leitura, que dicas você daria para a gente iniciar o processo de se tornar um leitor proficiente, um leitor potente? Como é que você vê isso? Vamos por partes. Primeiro você falou em relação à leitura para servir para alguma coisa. Então, realmente, o pessoal está buscando muito hoje, num mundo tão acelerado, manual de instrução. Então, você quer livro para ser feliz, livro para aprender a fazer algo, livro... Então, o livro tem que servir para alguma coisa. Não tenho nada contra, gente. O gênero de autoajuda é um gênero muito interessante, né? Como também os livros religiosos, os livros, enfim, de todos os gêneros. Mas, exatamente, a gente não tem que ver a leitura somente como isso, como uma coisa utilitária. O livro não tem que servir para alguma coisa. O livro, por si só, já faz a diferença na sua vida. Então, não perca esse espaço de ler uma boa história, de ler algo que você tem curiosidade. Você lê sobre o que tem curiosidade, Jorge. Quando a gente perde essa curiosidade, é isso que assim, foge da infância para a adolescência. A gente vê na infância, a criança pergunta, os pais, menino, para de perguntar, e ali vão minando. Então, com o tempo, a criança deixa de querer saber das coisas. E isso comigo foi diferente. Assim, eu tinha uma história de leitura mais voltada para questões, né, de imaginação, de fantasia, mas depois passei a querer buscar nos livros o conhecimento. Então, minha curiosidade, se eu queria saber sobre o Egito, por exemplo, achava interessante, eu não tinha um Google para teclar lá Egito e já... Não, eu tinha que ler um livro sobre o Egito. Se eu tinha curiosidade sobre o universo, eu ia ler sobre o universo. E isso fez diferença demais na minha vida. Então, hoje, essa coisa que vem tudo pronto, né, na internet, prejudica demais a curiosidade.
passando. Então, a gente, nessa questão da leitura, tem que ter esse espaço, você tem que criar. Tem que ter personalidade para criar esse espaço. Não é fácil. Porque o adolescente, hoje, que está com o livro na mão, pode ser visto por outros como um cara que está por fora. Então, você tem que ter personalidade para saber o que você quer. Você tem que ter exemplos, você tem que ter orientação, entrar aí os adultos, né? Falta exemplo também. Então, você não vê, né? Olha ao redor, a paisagem é toda anti-leitura. Você não vê pessoas com livro na mão, você não vê pessoas sentadas em algum lugar lendo. Você vê todos com celulares, na maior parte do tempo, né, com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Vai falar daqui a pouco de tecnologia, mas é isso, né? Para o leitor se mostrar leitor hoje é desafiador. Tem que ter muita personalidade. Porque o adolescente, ele se mede muito pelo grupo que ele se insere. Então, se naquele grupo, né, o bacana é ouvir tal gênero de música, o bacana é falar só disso, né, falar só de série, é falar só de canal do YouTube, só falar disso. Então, você se sente pressionado a ficar por dentro dessas coisas. E aí perde esse espaço para leitura. Então tem que ter os adultos por perto, professor, pai, para essa criança ter essa personalidade forte e manter-se com aquilo que é mais importante. Tá ótimo aqui suas orientações, né, seus comentários sobre a leitura. A gente fica muito feliz por estar ouvindo essas ideias que, com certeza, contribuem para o nosso desenvolvimento, né, leitor. E já pensando na questão que julgo interessante, é aquela ideia, Juscelino, de que você tem uma identidade leitora. Né? Você tem que procurar ler aquilo que gosta. Né? Como é que você orienta, por exemplo, as pessoas, né, ao leitor, né, entender isso? Porque existe um dado momento da vida que depois a gente vai percebendo, não, eu gosto mais de romance, eu gosto mais de poesia, eu gosto mais de história em quadrinhos. Inclusive, eu fiz aqui no Instagram uma pesquisa e muita gente disse que gostava de romance e também pontuou que o horário da leitura normalmente era à noite, deitado, né? Então, como é que você vê essa questão assim do gosto pessoal de cada um pela leitura? Se isso é bom, né? E como é que a gente descobre isso? Além de que existe um melhor tempo para ler, né? Ou o melhor lugar? Enfim, como você vê essas questões? Em relação à identidade leitora é importante. A gente tem aquele ditado, dize com que andas, que eu digo quem tu és. Do mesmo jeito, você diz que tu lês, que eu saberei mais ou menos quem você é. Então, tem isso também. Então, pelas suas preferências, né, vai se moldando. E isso é uma mensagem do Grupo Atitude, a gente daqui a pouco vai falar um pouco da história do Grupo Atitude. Desde o início, era essa intenção de despertar a leitura pelo prazer. Então, a gente, desde o começo, procurou diversificar o acervo, fazer uma biblioteca diferente, uma biblioteca que tivesse gibi, que tivesse cordel, que tivesse romance de Júlia, Sabrina, que na época, né, as meninas gostavam, de ter os best-sellers, enfim, além do clássico do brasileiro, né, da literatura estrangeira, mas essa diversidade para que alguma coisa atraia aquela pessoa a ler por prazer. Faz diferença. Então é importante ter essa leitura por prazer no início e também essa abertura para a diversidade. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que liam o gibi comigo e depois não leram, só leram o gibi mesmo. Não adquiriram o prazer de ler outras coisas. Então você tem que ter essa atitude, né, de dar esse passo para diversificar. Então, em relação à identidade leitora, eu acho muito importante isso. Você vai ouvindo, né, os outros também. Mais uma vez, vale muito o exemplo, vale muito a dica dos adultos, de quem lê. Para uma pessoa que esse adolescente admira, né, de repente é muito interessante você ver pessoas se exibindo em redes sociais com N tipo de coisa, mas raramente você vê alguém mostrando um livro, né, dando uma sugestão, e isso tem um impacto.
Uma pessoa lendo na praça tem um impacto. Uma pessoa colocando na foto do seu perfil lendo tem um impacto. Menor que seja, mas já é alguma coisa. Então a gente tem que procurar fazer com que esses exemplos, né, apareçam mais. Outra coisa, não estou me ligando depois, em relação à identidade leitora, você falou o que mais depois? A questão do tempo, da gestão do tempo, do Sim, sim, espaço. tempo e espaço. Olha, ninguém vai ter tempo para ler se a leitura for assim, um dever a mais. As pessoas sempre se acham muito ocupadas e não tem tempo para ler. Então, no caso, para ela, a leitura é mais uma ocupação. Então, de ocupação, ela já está cheia. Então, só vai haver um espaço para leitura quando a leitura entrar não no espaço da obrigação, mas no espaço do lazer. Né? Então, essa leitura, do mesmo jeito que você acompanha a novela, hoje as séries, né, na Netflix, assim, você que está sempre querendo ver o próximo capítulo, arruma tempo adoidado, né? Você maratona, como diz agora, né? Você passa o dia todo. Então, por quê? Porque você está empolgado com aquela história e não quer parar, né? E quer ver desenrolar. A mesma coisa acontece com o livro. Então, quando isso acontecer com o livro, naturalmente vai aparecer o tempo. Mas enquanto isso não aparece, o importante é que você tenha disciplina. Se você sabe que a leitura é importante, você tem que ter espaço para ler, dedique um tempo. Por exemplo, eu caminho de 5 às 6 da manhã, mesmo agora na pandemia, tem um simulador em casa, de 6 às 6h40 eu leio. Então, é aquilo certo. Eu depois vou para o fórum, trabalho. À tarde tem mais um momentozinho, eu leio mais um pouco, mais uma meia hora. Então, isso tem que ter. Você tem que organizar um tempo que comece com um pouco. Naturalmente, você está lendo um bom livro, você vai muito além daquele tempo, porque você quer avançar mais naquela história. Você está com um assunto interessante. Pode ser um livro, né, sobre um assunto interessante, sobre uma história interessante. Vai aparecer esse tempo. E o espaço para leitura. Tem que ter um lugar que você possa ter o mínimo de silêncio, né, para poder se voltar para aquilo. Eu não sou muito essa ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você falou leitura dinâmica, né, o cérebro trabalhando. Então, nosso cérebro ele tem essa questão do foco, né, que é uma necessidade. E hoje é um desafio muito grande. A gente trabalha, tem tudo contra a gente para a gente se distrair. Então, essa necessidade, né, de se parar e focar na coisa só. Não, mas eu consigo fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Consegue. Se for mulher, consegue mais ainda. O cérebro feminino tem mais abertura para isso. Mas mesmo assim, se você deixar de fazer aquelas três e fizer uma só, aquela vai ser bem mais feita. Então, a leitura é isso. Se voltar para ela com um tempinho, de início vai parecer um pouco forçado, porque você não tem o hábito, mas depois vai acontecer. Nosso cérebro tem essa capacidade maravilhosa que é de se acostumar. Pode ser usada para o bem e para o mal. A gente se acostuma sempre. Então, procure se acostumar com o que presta, com o que vai lhe dar algum futuro. Muito bom, Juscelino. Eu estou aqui lendo uns comentários. A professora Luana Francis Leide comentou que ela encontrou no Clube do Livro uma forma de assegurar a leitura por deleite, né? Tem alguns colegas que também estão aqui dando boa noite, live. Vocês que estaram uma conversa com o professor Felipe Tomás, líder do Grupo Atitude, uma organização não governamental que atua no município de Sara, disseminando propaganda à leitura. E Juscelino falando agora há pouco sobre a gestão do tempo e do espaço, para que a gente se organize e possa desenvolver a prática da leitura mais potente. E me fez pensar, Juscelino, numa pesquisa que eu li recentemente, de que no Brasil a gente tem lido 4 livros por ano e normalmente leem 2, chegam até o final e os outros 2 ficam só até a metade, né? Você falando também dessa ideia de que o cérebro precisa ter um foco, precisa definir
aquela tarefa do momento, eu fico pensando que algumas pessoas orientam a leitura inicial, né? Assim, você está começando a ler, então lê um livro, né, por vez, organiza o tempo, ali uma horinha do seu dia para você ir construindo o hábito. Mas também existem pessoas que já desenvolvem o hábito da leitura e conseguem ler mais de três coisas ao mesmo tempo, né? É, por exemplo, eu estou lendo hoje, não sei se faço certo cognitivamente, mas eu estou lendo hoje um livro teórico do campo do currículo, que é a minha área de estudo, um livro sobre o catecismo da Igreja Católica, que eu estou me aprofundando nessa discussão, e um outro livro sobre programação neurolinguística. Né? Então, assim, eu estou lendo os três ao mesmo tempo, e às vezes é impossível da gente conseguir definir qual é a estratégia que usa, né? Mas talvez seja o que você pontuou, o hábito que já vai sendo enraizado, não é verdade? E você vai tendo essa capacidade de organizar o que ler, né? Mesmo lendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Jorge, só corrigindo, eu falei assim, ao mesmo tempo, naquele momento, né? Mas é até saudável você ter várias leituras ao mesmo tempo, porque tem um momento para cada coisa. Então, às vezes, eu gosto de ler viajando. Então, eu já leio uma revista, uma matéria, não é o livro que eu quero assimilar com mais profundidade, e eu leio naquele momento, realmente, de maior concentração. Então, tem a leitura para se informar, tem a leitura, né, que você faz deleite, né, que é a leitura só por prazer, tem a leitura de conhecimento mesmo. Então, cada uma dessa também combina mais com um certo momento. Então, nada errado de você estar lendo 2 livros, 3 livros ao mesmo tempo. Né? O que a gente falou aqui é exatamente assim, na hora que você está lendo, não está fazendo outras coisas ao mesmo tempo, que vem interferir ali na leitura. Você está dando um alô para muita gente. Eu vou ressaltar aqui o de Elizabeth Tomás, minha irmãzinha, então a professora Neca, né, minha irmã, a gente divide aí a mesma mãe, e ela é um exemplo interessante. Né? Neca, claro, professora, já lia, já tinha esse hábito, mas mudou muito de alguns anos para cá. E ela, como ela está dizendo aí, né, no comentário, né, a gente se orgulha muito de ter sido um pouco inspirador disso, né? Dona Yara, eu, você. Então é isso que a gente esperava que acontecesse com mais pessoas. Não tem idade, né? A gente isso pode acontecer numa fase da sua vida, você de repente, mas você desperta aquele estalo e você começa a se interessar por certas coisas e o prazer de adquirir conhecimento, gente, é muito bom. Você se sente melhor com si mesmo, você sente que está melhorando a cada dia. E ao contrário, quando você se afasta do conhecimento, você vê que a cada dia você vai ficando, coisa que você sabia antes, você não sabe mais, então seu nível está caindo. Então a gente deve se policiar para ter aquele equilíbrio ali. Muito bom, Juscelino. É, eu queria que você pudesse comentar agora, né, assim, aproveitar o tempo também, o nosso espaço aqui. Eu vejo que várias pessoas comentaram, né, concordando com a sua fala, dizendo que é preciso haver mais um movimento em prol da leitura, políticas públicas. É, alguns colegas aqui saudando a gente, dando boa noite. Elizabeth aqui também se expressou, né, no comentário. O Adelmo dizendo que ama livros, a Jaqueline dizendo que precisa ler. Assim, tem uma série de pessoas, né, que estão aqui nos assistindo e colaborando, né, confabulando conosco na live. A Lucélia disse, em 80 não faltou oportunidade para a leitura. Eu acho que é fazendo referência a um tempo aí de atuação, de trabalho e de promoção. O Iago disse que comecei a ler através do grupo Atitude.
Parabéns, Juscelino, pela forma que aborda o tema da leitura, né? O pessoal parabenizando, certo? Assim, Elisângela dizendo que você é o exemplo, né, dela no que diz respeito à leitura. Muitas pessoas, né, comentando a live, Eu curtindo. sou meio Vocês novato podem. aqui, aí eu estou tendo certa dificuldade de acompanhar os comentários, mas você repassando aí, a gente agradece muito. Pede desculpa não poder estar citando nomes aqui também. Né? Você citou a Elisângela, realmente, né? Minha sobrinha, acompanha o grupo Atu desde o início, com a gente aí. E esse talvez seja a nossa maior conquista. A gente vai falar depois das conquistas do grupo, mas para mim, né, além de prêmio, de mídia, a maior conquista são as pessoas, né, que hoje a gente vê que tem um certo reconhecimento de que o Grupo Atitude fez alguma diferença na vida delas. Isso não tem preço. Isso é verdade. E eu estava justamente pensando nessas questões agora à tarde, antes de nós nos prepararmos para a live, eu pensava sobre isso, né? O quanto o Grupo Atitude pôde propiciar a muitas pessoas esse contato com a leitura como uma ferramenta de transformação, de emancipação. É, e, e hoje também passei uma reflexão muito interessante, porque um colega meu pensava comigo sobre a noção de títulos, né? E eu achei legal porque às vezes a gente olha o livro pela capa, né, que tem uma visão mágica, uma visão bonita, ou a gente olha o livro pelo título e acha interessante, né, acha um título bonito, bacana, e nem sempre um bom livro, né, Juscelino, aquela boa história, ela vai estar sendo apresentada de uma maneira muito bonita na capa, ou o autor talvez pode não ter o melhor título criativo naquele momento para dar ao livro, mas a história que está contida no livro, na obra, pode ser uma história muito significativa, pode ser uma história muito proveitosa. E na nossa sociedade, eu pensava justamente com isso. As pessoas dão muita importância à noção dos títulos, né? Aos papéis que a gente exerce em sociedade. E da mesma forma, a gente também faz com os livros. A gente vai dando muita importância a esses títulos, né? E a essas capas, sem perceber que o conteúdo também está lá contido no livro, né? Na obra. Tem livros que a gente lê, fica encantado, mas se fosse pelo título ou pela capa, a gente talvez nem desse muito por eles, não é verdade? Então, assim, é, e, e a gente sabe que essa coisa de ser considerado um bom pai, de ser considerado um bom professor, de ser considerado um doutor, né, é reflexo da história, né? Do mesmo jeito é com os livros. Ser considerado um bom livro é reflexo daquilo que contém no miolo da obra, né? E não no externo. E eu queria que você falasse agora justamente desse seu reflexo como um vencedor de um prêmio nacional, que foi o Viva a Leitura em 2014, como líder de um grupo, né, que tem uma história que marcou a vida de muitas pessoas aqui no município de Caiçara. Que você falasse agora para a gente sobre essa trajetória do Grupo Atitude, que está fazendo 15 anos de fundação. 15 anos, cara de chão, viu? Eu imagino, Jorge, assim, uma pessoa hoje, todo mundo que nasceu de 2000 para cá, a pessoa que tem 20 anos, por exemplo, ela, durante toda a sua vida, vivenciou o Grupo Atitude em Caiçara. Parece até uma coisa natural, mas é muito raro uma cidade ter uma coisa dessa. Né? Então, a gente, como a gente, né, falou tratar um pouco da trajetória, então isso já tinha em mim, né, essa questão da leitura como uma coisa que me transformou, e houve um momento, né, de indignação quando eu era coordenador da Secretaria da Educação, que a cidade estava sem biblioteca, e a gente batalhava para conseguir reativar lá e não conseguia. E ao sair dessa coordenação da secretaria, e já estava, que é outra coisa também, né, que toma a gente, que é essa questão da educação, como você é tomado também, essa possibilidade de fazer a diferença através de uma coordenação, através de, né, de uma assessoria, enfim. Isso
lhe instiga muito. Então, quando eu me vi fora da secretaria, isso não era só meu trabalho, isso é uma coisa de mim mesmo. Então, principalmente da leitura. Então veio essa intenção de reunir amigos e formar uma biblioteca comunitária. E aí, essas coisas a gente só sabe como começa, né? Então a gente iniciou esse movimento, né, pedindo apoio, fazendo bingo aqui, pedindo doação de livro. Eu adquiri um quartinho lá da minha casa, né, e convidei esses amigos. Então, em 2 de abril de 2005, uma reunião lá no João Soares, foi o começo de tudo. A gente comemora o aniversário do grupo em 18 de abril, porque foi o dia que, de fato, o grupo passou a existir para a cidade, né? Quando começou a funcionar a primeira biblioteca, e por ser o Dia Nacional do Livro Infantil, a gente adotou essa data. Mas, dia 2 de abril, depois que eu vim saber que 2 de abril era dia do livro infantil juvenil, nem imaginava. Aí, né, dessa reunião, foi com amigos que liam comigo gibi na infância, estudaram comigo lá, né, no Fundamental 2, no ensino médio, amigos aí que hoje são professores, inclusive a gente tem aqui algumas gerações, tá? Isso aqui é da primeira geração de 2005. Essa foto é bastante famosa, né, Juscelino? Essa já rodou o Brasil por isso. A gente já tem aqui a geração de 2010, que aí você está aí, não dá para ver, mas a geração de 2010. Sim. Aqui a gente tem a geração de 2015. 10 anos de Grupo Atitude. Ótimo. Eu acredito que algumas pessoas que estão nos assistindo estão aí revivendo, né, a história, visualizando essas imagens. E a geração atual aí, a galera, na última reunião que nós realizamos, 2020. A gente até divulga aqui, a gente não teve tempo, estava organizando, a gente tinha muito registro, tem muita foto, muita coisa. Tem uma forma de socializar, né, para as pessoas que participaram desse momento terem para si também essa recordação. Vai fazer uma série de postagens aí sobre os momentos do Grupo Atitude. Então, pronto, a gente fez essa campanha, né, o pessoal se engajou, também o Poder Público, né, ajudou com a parte de matéria de construção, com a mão de obra, quer dizer. Em 2006 a gente fez a primeira feira de leitura e inaugurou na Casa da Leitura. Logo em seguida veio o cursinho Atitude, né, o cursinho pré-vestibular, né, nunca tive um cursinho pré-vestibular realmente, né, organizado na cidade. Eu já tinha dado algumas aulas antes com a Daí no colégio, mas nunca uma coisa tão organizada. E veio depois, né, o programa Atitude, né, o rádio semanalmente, a partir de 2007. 2008, o ano do centenário, que a senhora começou o projeto centenário, essa parte de divulgação da nossa história, de pesquisa. Veio dentro do grupo surgindo projetos independentes que a gente apoiava ali, né, como o teatro, né, que surgiu primeiro, né, com o Luiz Irinaldo, a turma aqui, depois veio a sua geração, o Grupo Atitude, né, a gente viu surgir curso de desenho, né, o Caissará, desenhando com atitude, enfim, veio o projeto Escola Leitura, né, então alguns se firmaram, outros tiveram sua época, né, em 2010 veio a Lanchoteca, essa parceria com meu irmão Mamar, foi um cara que fez muita diferença também, como disse, nessa compra de gibis, né, da incentivo. E depois a Biblioteca Novos Horizontes, em parceria com a Associação Civil FEDES, também a gente agradece muito o pessoal da associação, Valdete, Júnior, todos que fazem parte. E assim ficaram 3 bibliotecas comunitárias, gente, o pessoal, né, que está na live aqui no Caiçara. Então são 3 bibliotecas comunitárias, né, que funcionam com um acervo bastante diversificado. Esse acervo foi adquirido ao longo do tempo com doações, né, doações de livros, doações de dinheiro que a gente converte em livros, enfim. A gente procura colaboradores e envolve aí, né, o normal seria envolver cerca de 40 voluntários. Então a gente depois teve, antes disso tudo, tinha o Natal Rural.
Então, o Natal Rural ele começou um pouquinho antes, começou em 2004, já como uma coisa mais pessoal, com família e amigos. Ele mais trouxe um projeto do grupo, né? O Papai Noel levando livros e gibis. Também a experiência de ser Noelete aí, né? Muitas gerações de Noeletes aí, a coisa que eu creio que as pessoas lembram, né, como uma coisa marcante, né? E veio né, o Natal Literário, que passou a ser aqui na rua, distribuindo livros infantis, né, já um desdobramento. Enfim, são muitos projetos e coisas muito interessantes que aconteceram nesses tantos anos, né? Então, o cursinho foi uma coisa que fez muita diferença, assim, que a gente viu em relação à aprovação do vestibular, de Enem, de 2006 até 2013. Você já me perguntava, sempre pergunta, mas o cursinho, por que não volta? Era tão bom, assim, o pessoal... Gente, então o cursinho, assim, não foi o Grupo Atitude que desistiu do cursinho, foram cursistas que desistiram. A gente foi tendo uma queda de cursistas e o desinteresse ficando tão notável que era muito difícil você ter uma equipe de professores, quando passou a ter o Enem, dobrou o tanto de matérias, né, que a gente trabalhava no começo só com a área de humanas, então, ensinando todas as matérias de forma voluntária, tendo um trabalhão, né, para fazer simulados, apostilas, enfim, para um número pequeno de alunos. Então, isso é uma coisa a se refletir. Essa falta de interesse tem que ser superada se o pessoal quiser alcançar seus objetivos aí. Não, Jorge, a gente foi contar a história aqui. Então, como você disse, né, veio essa parte de concorrer a prêmios. Eu poderia ter concorrido a mais até, né, mas por uma questão de tempo, a gente se organizar para isso. Mas a gente teve o prêmio o prêmio Viva a Leitura, né, que é o prêmio maior, que está o troféu aqui atrás. Esse prêmio nacional, a gente, são 20 projetos do país inteiro foram classificados, né, já era uma conquista tremenda, 5 em cada categoria, então só estavam entre os 5 melhores na nossa categoria. E lá em Brasília, a gente, dos 5, né, na hora lá, abrindo envelopezinho, né, igual o Oscar, né, que era para o prêmio em dinheiro. Aí foi o nosso primeiro lugar do Brasil. E o prêmio da Associação Nacional das Bibliotecas também. Foi 2 projetos nossos. Enfim, o Grupo Atitude tem hoje uma projeção, assim, levou o nome de Caiçara no meio cultural, realmente de uma forma muito intensa. A gente tem 30 e poucas matérias de TV, a gente tem cerca de 50 matérias de jornal, cerca de 100 matérias de site. Então, quem mexe com cultura e Paraíba fora, já ouviu falar do Grupo Atitude. Muita gente já ouviu falar. Isso por boca a boca. A gente teve pessoas visitando Caiçara, que são peso pesado da cultura paraibana, que se tornaram uma espécie de garotos propaganda nosso. Então, isso é uma coisa que a gente não sabe onde vai parar. A divulgação na internet também. Mas, como eu disse, nossa maior conquista é mais exatamente essa, é fazer a diferença. E é isso que nos preocupa no momento, né? Que essa diferença não está sendo tão feita assim. Então, a gente tem... Se você perguntar alguma coisa, senão eu vou ficar falando direto aqui. Está extraordinário lhe ouvir, Juscelino. Eu acredito que todos que estão acompanhando a live estão se sentindo muito bem, né, e lhe ouvir. E, nossa, a gente ouve e a gente começa a perceber o quanto o Grupo Atitude, através da sua pessoa, da sua liderança, tem uma suntuosidade, uma grandiosidade, uma importância peculiar, singular na história do município de Caiçara. A gente começa a perceber que o grupo não é só uma ONGzinha que é ali, uma biblioteca específica, uma casa da leitura, mas tem uma grandiosidade que precisa ser, inclusive, melhor refletida pela própria comunidade onde o grupo atua. Eu acredito que este nosso tempo e espaço, a cidade de Caiçara, precisa refletir, precisa desenvolver novos olhares sobre o Grupo Atitude, sobre a atuação desse grupo na sociedade. Porque é um grupo que está aqui no município de Caiçara, mas ele tem uma dimensão, como você disse,
planetária, até porque hoje nós, seres humanos, temos essa dimensão planetária. E talvez sejam esses os grandes desafios também para o grupo. Eu queria que pudesse agora refletir como enxerga. Sei que é um exercício meio imagético também, ou de percepção, mas como você enxerga esse trabalho do Grupo Atitude, ou até mesmo a prática da leitura daqui para frente, assim, nossos próximos dias, levando em consideração esse cenário da pandemia, levando em consideração essas mudanças tecnológicas na sociedade, como é que você vê, né, a leitura aí nos próximos capítulos da história da humanidade? Em relação à pandemia, a partir daí já puxa uma reflexão. As pessoas estão em casa aí, muitas desde o final de março. Né? Então, lá se vão aí mais de 2 meses. Então, quantas dessas pessoas pegaram um livro para ler? Cabe essa reflexão. Não falta acesso. No começo do Grupo Atitude, o problema era acesso. Hoje você tem livros virtuais. A gente divulgou também que quem quiser, a gente não está com a biblioteca funcionando, mas quem quiser, entre em contato conosco, tem todo o prazer de abrir lá, escolher um livro. Quantos vieram procurar? Então, é muito difícil a gente ficar falando para as crianças, para os docentes lerem, e eles não verem um exemplo. Então, nessa pandemia, nesse isolamento, a gente tem tempo, assim, essa reclamação de não ter tempo, assim, caiu por terra. Então, tem que se refletir realmente sobre a nossa atitude, né? Quanto a gente acha isso importante e quanto esse discurso vai para a prática. Em relação à tecnologia, aí você, né, é um assunto muito extenso, a gente tem essa mensagem, a gente tem levado, além dessa questão do próprio exemplo do grupo, a gente tem propagado 2 alertas. O alerta digital e o alerta musical. O digital trata exatamente das consequências do excesso de uso das tecnologias. Maravilhoso o que a gente está fazendo aqui agora. Mas exatamente tem que ser seletivo. Se você for procurar, vai ter opções dessas o dia inteiro. Então você tem que ser seletivo em relação a contato, a tempo que dedica a isso. Então a gente está num momento de uma cacofonia digital que não permite que a gente pare, né, e que o nosso cérebro, Jorge, fique viciado em faminto por informação, faminto por distração. Então fica muito difícil para um cérebro desse parar e ler um livro. 2 páginas já parece uma coisa enfadonha. Então, seu cérebro está mudando. Além de toda a consequência que você vê, de prejudicar a visão, prejudicar tendinite, não estar sendo mais social, falando com menos pessoas, atrasando sua vida em vários aspectos, mas seu cérebro está sendo mudado. Você está se tornando uma pessoa cada vez mais distraída, cada vez mais com vontade de discutir, cada vez mais com vontade de ficar ali horas e horas, você não vê o tempo passar, e depois de passar esse tempão, você tem aquela sensação de vazio, de ter perdido. Enfim, são coisas que a tecnologia é feita por pessoas altamente preparadas para lhe viciar. Se isso tudo é de graça, tem que ter para nada de graça. A moeda de troca é a sua atenção, o seu tempo. Então, com isso, eles vão moldando você. Então, tem muitas coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu passei recentemente, eu fiquei de janeiro até agora, semana passada, sem WhatsApp. Não é que eu diga que devo fazer isso. Sendo seletivo, né, você tendo horário para... O que não pode é aquela coisa ficar se sobrepondo a você. Você está à disposição daquela rede social, você está à disposição daquele aplicativo o tempo todo. Ninguém vive assim. Então, você que tem que ter seus horários. E foi ótimo esses 4 meses sem WhatsApp. Voltei agora discretamente, para nem divulgar, porque eu nem boto foto de perfil. Espero que as pessoas se comuniquem quando tiver algo realmente que precise falar com você, né? Já que às vezes a ligação tem que ter crédito e tal, então eu mandaria uma mensagem. Quando houver necessidade, seria o ideal. Mas
tem que ter essa moderação. Então, você falando aí no futuro, é muito complicado. A gente está no momento do Grupo Atitude que a gente comemora a história, a gente comemora os feitos, comemora, né, a repercussão, enfim. Eu aproveitei para parabenizar os grandes projetos aqui de Caiçara na área do esporte, né, o basquete, o vôlei, né, a gente teve a Nação Nordestina, a gente tem projetos bacanas aí com a juventude nas igrejas, tudo isso faz diferença e tá de parabéns quem está à frente de todos esses projetos aí. Então, no momento, a gente tem um momento que a gente sente, né, uma falta de leitores, caiu muito nos leitores, sente falta de voluntário, você que está ouvindo aí, né, quem puder ser voluntário é só procurar que tem vaga, né, a gente tem falta de colaboradores, né, na parte financeira. Então, tá essa faltura, né, e isso é complicado. A gente não sabe, a gente não tem essa ideia, Jorge, de que a coisa seja para sempre. A gente tem que ter uma visão também de saber olhar para onde ir e ver os resultados. A gente tem a barraca da leitura na feira, durante 3 anos, foi uma coisa fantástica. Foi uma das coisas que mais deu projeção no Grupo Atitude. Encerrou. Era bacana, a barraca na feira, uma coisa diferente, só Caiçara tinha, mas precisava que alguém fosse lá pegar livro. Cair a tal ponto que não tem mais sentido. A gente tem os pontos de leitura, parceria com os comerciantes, né, lá em Miranda Masquipão, lá em Luísa, lá teve na Engenharia do Tempo, na Academia de Du, lá na Pastoral da Criança. Só mantemos o Pastoral da Criança, que é um projeto que eles lá, né, têm ainda alguma atividade. Não fazia sentido. Era bacana, né, com propaganda, mas era uma coisa que está ficando figurativa apenas. Então a gente vai pensando, vai vendo. Então, para o futuro, esses 15 anos, né, a gente ia marcar, né, passamos aí, foi em abril, não podemos comemorar devido a essa pandemia, mas nossa pretensão é parcerias com as escolas, para que a gente coloque um acervo, uma prateleira lá, nosso acervo naquela escola, a gente entra com isso e a escola se compromete em dinamizar aquele acervo, procurar fazer com... Porque a gente tem que ser, se a gente não der as mãos, a gente sempre disse que a bandeira da leitura não é para ser a bandeira do Grupo Atitude, é para ser a bandeira da cidade. Então, se isso não acontecer, eu não sei até quando vai durar. Porque a gente, no momento, né, serve até que é uma reivindicação, mas a gente reivindica a biblioteca pública do município, que permanece fechada desde 2017. Então, isso é uma coisa que dá um péssimo exemplo. A gente já tem perspectiva, né, dizendo aí que estamos aguardando, né, mas é uma necessidade que as escolas abracem essa causa, que a gente veja que não está enfrentando sozinho, remando contra a maré. Então, o futuro do grupo nesse momento, assim, nessa linha, de aumentar a parceria com a escola, talvez até diminuir uma biblioteca, não sei, para esse acervo ir para a escola, contando que haja mais leitura, de fato. Agora, se for em relação à leitura no geral, aí a história é dessa. No curto e médio prazo, eu já não vejo boa coisa, não. Eu acho que as pessoas vão se envolver ainda mais com tecnologia, vão ler cada vez menos. Eu vejo no futuro, a longo prazo, talvez, depois de ver tantos resultados negativos, haja, vamos dizer assim, uma conscientização. Momento de cair a ficha. Mas eu acho que ainda, infelizmente, ainda não chegou né, a gente está no momento de afastamento do conhecimento. Eu estou lendo um livro agora que é exatamente o mundo que não pensa, que trata disso. De um mundo, né, exatamente, não é ficção científica, analisando o que está acontecendo. Pensar está se tornando algo raro. Ninguém quer parar. Você parar no lugar para esperar qualquer coisa, você saca o celular. Você que vem em casa, você bota um fone. Você quer o tempo todo se distrair. Então você não quer nada que requeira atenção, pensamento. E isso é que nos diferencia dos animais. É o conhecimento, é o ato de pensar. É muito complicado. Então a gente está vendo aí, né, cientistas dizendo que está na era da burrice. Isso é terrível. A gente está numa geração que vai ter o QI inferior à geração anterior, coisa que a ordem natural das coisas não seria essa. Então, tecnologia, em certa forma, está também minando isso.